Conversa de quem entende, um canal de diálogo da Estacionamentoria. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Aurélio Campos, diretor da Estacionamentoria e responsável pela apresentação dos nossos podcasts. Hoje à noite nós vamos falar de um tema que está super na ponta do lápis, na verdade, de todo mundo, porque é uma nova lei que começa já a entrar em vigor agora e que vai mexer com todas as organizações que, de alguma forma, tenham na sua operação dados pessoais e, logicamente, confidenciais dos seus clientes. Nós vamos falar, então, da implantação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e os trabalhos e as consequências disso nas nossas atividades. Nosso objetivo aqui é, inicialmente, começar a apresentar um pouquinho de conceito, de entendimento dessa lei, para depois a gente fazer algumas recomendações no que diz respeito aos cuidados que ela merece. Para isso, a gente convidou o doutor André Faustino, que é um advogado que mexe com isso há bastante tempo, é o responsável aqui dentro da Estacionamentoria pela nossa assessoria jurídica e que vai, então, bater um papo conosco sobre esse assunto. Então, desde já, queria te agradecer, Faustino, a tua disposição, a tua boa vontade. Já fizemos um primeiro podcast que também vale a pena ser consultado sobre isso. Logo no comecinho ali da pandemia, a gente foi um dos primeiros podcasts que nós fizemos, e agora a gente retoma diante do fato de que já não é mais uma possibilidade, mas uma realidade. Então, eu queria, de novo, agradecer você, Faustino, desejar boas-vindas e pedir para você não só se apresentar, mas já começando a trabalhar um pouquinho aqui esse conceito, o que é esta lei, como é que ela funciona. Boa noite. Legal. Boa noite, Aurélio. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Primeiro, mais uma vez, agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre um assunto que eu gosto bastante. Bom, sou advogado, sou professor universitário e estudo já há pelo menos uns 10 anos essa questão do direito digital e da proteção de dados. A gente teve no Brasil, e aí já partindo para explicar de onde vem, de onde surge isso, o Brasil sempre foi muito influenciado, sob o ponto de vista da proteção de dados, por conta da legislação europeia. A Europa já tinha uma legislação que protegia dados pessoais desde 95, uma diretiva que não era um regulamento, portanto, era uma direção que tratava de dados pessoais. É uma diretiva CE 4695, e ela já apresentava esse tratamento, essa cautela, essa tutela dos dados pessoais. Já falava de conceitos que hoje para a gente aqui soa como novos, mas que já surgiam. A Europa, como estava mais evoluída, acabou trabalhando mais cedo essa questão efetiva de um regulamento geral que cuidasse da União Europeia e que tratasse dos dados pessoais. Tinha a diretiva, a 9546 da Comunidade Europeia, que foi a gênese, né, o início do que veio a ser o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, o RGPD, que entrou em vigor em maio de 2018. Então, regulamento para o ordenamento europeu tem um pouco mais de força do que uma diretiva. O regulamento é para cumprir, não é uma orientação. Esse regulamento influencia o Brasil, e já numa discussão anterior até a entrada em vigor desse regulamento, ele foi discutido por uns 3 anos, e o Brasil, em 2016, regulamenta uma lei de 2014, que é o Marco Civil da Internet, e em 2016 publica, a Dilma, foi o último ato do governo da Dilma, um decreto, que é o decreto 8771 de 2016, aonde, de forma muito incipiente, evidencia o que viria a ser a nossa LGPD. Então, esse decreto 8771 de 16 já vai dar uma direção do que viria para frente em termos de LGPD. Ele vai trazer algumas noções de dados pessoais, o que são dados cadastrais, enfim. É um decreto muito curto, mas dá direção. Pois bem, depois de uma discussão longa de um projeto de lei, efetivamente nós temos a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei geral, ela busca tutelar os processos de tratamento de dados pessoais no território brasileiro ou processos transfronteiriços, desde que guarde relação
com o início ou o término do tratamento de dado no Brasil, relativo à pessoa natural. Portanto, os dados pessoais são dados pessoais da pessoa física. Portanto, somente pode ser tutelado, protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados as pessoas naturais. Isso está lá no artigo 1º da LGPD. Pois bem, quem pode tratar esses dados dessa pessoa natural e que vai ser alvo, que na verdade vai estar abaixo da proteção, na verdade, das leis, das exigências dessa LGPD? Pessoa natural. Então, uma pessoa natural pode estar obrigada aos ditames da LGPD ou as pessoas jurídicas de direito público, as empresas em geral, ou de direito privado, as empresas em geral, ou de direito público, as empresas do Estado, com algumas exceções em relação às empresas de direito público. Desde que seja tratado esses dados, quando pessoa natural trate, esses dados seja com uma finalidade que não seja pessoal. Então, por exemplo, estamos aqui conversando, eu passo meu nome para o Aurélio, meu nome completo e meu endereço de e-mail, mas isso é para uma finalidade pessoal, da gente se comunicar, não tem nenhum interesse negocial ou algo a mais do que isso. Nesse caso, não ingressaria na LGPD. Mas, por exemplo, eu vou passar meu nome completo e meu e-mail para o Aurélio para ele fazer um cadastro e melhorar o network dele e talvez trocar agendas com outro amigo. Nesse caso, ele estaria sujeito, por exemplo, à LGPD. E as empresas, em geral, as pessoas jurídicas, em geral, estão sujeitas a esse tipo de regramento contido nessa lei. Então, vou dar exemplos. Uma empresa de estacionamento está sujeita à LGPD. Um condomínio. Mas o condomínio onde eu moro está sujeito à LGPD? Está sujeito à LGPD. Mas não tem finalidade econômica, não tem problema, mas está fazendo tratamento desses dados pessoais de pessoa natural. Uma empresa de qualquer ramo, uma empresa de tecnologia, uma padaria que faça um cadastro de clientes, por exemplo. E o mais importante, pode ser no mundo online, então pode ser através dessa relação do mundo online, banco de dados, e-mail, cadastro, mas também no mundo offline. Então, por exemplo, uma planilha ali no papel, onde anota o nome completo e RG, esse processo de coleta, e isso a Lei Geral de Proteção de Dados vai colocar dentro de um grande guarda-chuva que ela chama de tratamento. Então, o tratamento vai ser a coleta, a guarda, armazenamento, enfim, são várias ações que vão estar dentro do processo de tratamento, estão sujeitas a esse regramento contido na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, em linhas gerais, esses são os grandes objetivos, e aí vão ter alguns princípios dessa lei, que é proteção da privacidade, do desenvolvimento informacional, liberdade informacional, autodeterminação informacional, e a lei vai trazer alguns princípios e que depois, ao longo dela, a partir do artigo 4º, ela já vai começar a tratar. Ela vai estabelecer alguns direitos básicos desse usuário, lá no seu artigo 9º, como, por exemplo, saber o que é o processo, o que está sendo tratado, por que está sendo tratado, qual a finalidade, e aí gerando obrigações para aqueles que fazem processo de tratamento de dados e gerando direito para aquele que tem os dados tratados. A lei, com isso, vai trazer dois grandes agentes. Ela mesmo desse nome, que ela chama de agentes de tratamento. Esses agentes de tratamento são o controlador e o operador. Quem é o controlador? O controlador é aquele que tem o poder de decisão do que faz ou do que não se faz com esses dados pessoais. Então, esse é o controlador. E tem o operador, que é aquele que vai executar essas determinações que o controlador mandou. Então, por exemplo, eu sou uma empresa de estacionamento, de parque, eu sou a gestão, eu sou o CEO, eu sou o dono da empresa, eu tenho processos naturais ali dentro do meu estacionamento que vão tratar dados pessoais. Eu sou o controlador. E aí eu contrato um gerente, eu contrato um coordenador, eu contrato funcionários que vão realizar a consecução dessa atividade de tratamento de dados, eles seriam os operadores. Então, para fins da LGPD, esses são os agentes de tratamento. Esses serão responsabilizados em casos de vazamento, em casos de compartilhamento não autorizado, nos casos de venda desses dados,
alguma questão nesse sentido que infrinja algum dispositivo, algum direito desse titular desse dado. Nós vamos ter um terceiro elemento que ele não é agente de tratamento, que é a figura do encarregado de dados, que recebe o nome glamuroso de DPO, né, que é o Data Privacy Officer, Data Protection Officer, o DPO, que nada mais é do que o encarregado. Então, o encarregado de dados pessoais, ele vai ser aquela pessoa dentro das empresas, previsto pela LGPD, essa função é uma função prevista na LGPD, que vai ser aquele responsável por garantir a conformidade de todo o ambiente da empresa ou de todo o ambiente de tratamento de dados pessoais em conformidade com a LGPD. Tanto que a própria lei vai impor algumas obrigações em relação a ele, que o nome dele ou os dados dele estejam de forma ostensiva nos canais de comunicação da empresa para facilitar justamente essa comunicação com o encarregado de dados pessoais. E ele, inclusive, é a interface, né, ou será a interface do titular de dados com a ANPD, que é a Autoridade ou Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, em linhas gerais, nós temos essas três figuras: os agentes de tratamento, que é o controlador e o operador, e o encarregado de dados, que é aquele responsável por fomentar o processo dentro da empresa de conformidade à lei. Para fins da lei, responsáveis são o controlador e o operador. O encarregado pode ser responsável, mas hoje, pela sistemática da lei, ele não é. Então, em linhas gerais, do lado da empresa, nós temos essas três figuras. Agora, do lado dos titulares dos dados pessoais, nós temos justamente a pessoa natural, que é titular desses dados. E aí nós temos três grandes categorias de dados. Nós temos os dados pessoais gerais, que são aqueles dados mais comuns obtidos e coletados, como, por exemplo, nome completo, e-mail, telefone, data de nascimento, endereço de IP, coloco o cookie dentro da máquina daquele usuário, onde mora, qual estado, CEP. Esses dados gerais são todos dados pessoais, sob o ponto de vista de gênero. Depois nós teremos uma segunda categoria. Para esses dados pessoais gerais, a lei vai exigir que o titular do dado autorize o processo de tratamento dos dados. A essa autorização, a lei dá o nome de consentimento. Então, o titular do dado deve dar o consentimento para que o controlador e o operador façam o tratamento desses dados pessoais. Esse consentimento, no caso dos dados gerais, genéricos, é um consentimento que a lei vai chamar de livre, informado e inequívoco. É o LI, consentimento livre, informado e inequívoco. Portanto, o controlador ou operador, os agentes de tratamento, devem oferecer para esse titular do dado uma informação para que ele consinta de forma livre, não pode estar com uma arma na cabeça, se você não fizer isso, eu vou sequestrar a tua família, alguma coisa nesse sentido. Informado, então tem que ter determinado para que é aquilo. Estou coletando seu dado para a finalidade de alimentar o nosso cadastro de banco de dados para que tenhamos uma experiência mais agradável na sua próxima visita ao estacionamento, por exemplo. E inequívoco, essa finalidade deve estar inequivocamente explicada e explicitada. Então, para os dados pessoais gerais, que são esses, é necessário um consentimento livre, informado e inequívoco. O segundo tipo de dado pessoal é o dado pessoal sensível, que é um dado pessoal com plus. É um dado pessoal que vai exigir uma maior cautela desses agentes de tratamento ao tratarem os dados pessoais sensíveis, porque eles vão envolver questões de individualização das pessoas e de aspectos muito relacionados à intimidade, à própria relação de indivíduo com aquele dado pessoal. Esses dados sensíveis podem ser exemplificados como opção política, opção religiosa ou crença filosófica, dados biométricos, portanto, uma foto de um cliente é um dado pessoal sensível, dados genéticos, dados ligados à vida sexual, dados ligados à saúde, por exemplo, tipo sanguíneo. Então, eu tenho lá, voltando para o nosso início,
uma empresa contrata um colaborador e o RH vai perguntar qual é o teu tipo sanguíneo. Aí ele vai falar, meu tipo sanguíneo é O positivo. Esse O positivo, essa informação é um dado pessoal sensível, porque guarda relação com saúde. Vou fazer um ASO do meu colaborador, um atestado de saúde ocupacional. Esse ASO é, por excelência, um dado pessoal sensível. No caso do dado pessoal sensível, o consentimento do titular é com plus, é algo mais. Então, além de ser livre, informado e inequívoco, deve ser dado um destaque. A lei fala destacado para as finalidades específicas do tratamento. Portanto, eu devo explicar de forma categórica e destacada para o titular por que eu estou pegando o tipo sanguíneo dele, por exemplo. Ou porque estou perguntando se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é umbandista. Ou porque estou perguntando se ele gosta do PT, do PSDB, do PSOL, do PDT, do PSL e assim por diante. Por que eu estou coletando a biometria do dedo? Por que eu estou coletando a biometria facial? Por que eu estou pedindo o exame de DNA e assim por diante? E que deve guardar relação com o interesse legítimo. E essa é a grande questão da LGPD. O controlador e o operador vão sempre guardar relação com legítimo interesse nesse processo de tratamento de dados pessoais. E quando nós falamos dos dados pessoais sensíveis, esse legítimo interesse tem que ser escancarado de forma evidente e que o titular consiga dar um consentimento livre, informado, inequívoco e de forma destacada para as finalidades específicas. E, por fim, um terceiro tipo de dado pessoal, que é o dado pessoal do menor. Então, o menor de idade, a lei vai trazer lá uma parte específica, onde, no caso do menor de idade, o consentimento deve ser dado por um dos pais ou um dos responsáveis. Então, por exemplo, tem um estacionamento e ofereço Wi-Fi para acesso. Se eu estiver coletando o dado pessoal de um menor de 16 anos, eu vou ter que pegar a autorização do pai ou do responsável legal. Por isso, aí vão ter alguns gatilhos, por exemplo, mas você está acompanhado do seu pai está olhando aqui, o que pode acontecer tranquilamente. Em linhas gerais, nós falamos do principal arcabouço, da principal estrutura do que é a LGPD. Legal, eu acho que aí dá para ver tirar uma dúvida que eu acho que é importante, pelo menos me diga se eu estou correto. Quer dizer, o problema não é tanto a coleta do dado, mas a utilização que você dá desse dado. Né? É isso que a lei está olhando. Quer dizer, você ter o dado do teu cliente, desde que faça sentido, porque você está fazendo uma ficha cadastral, porque você está fornecendo um serviço para ele, um crédito para ele, ok, você tem que fornecer esses dados. Agora, a utilização é que aí a coisa fica delicada. Esse raciocínio está correto, Faustino? Tá. E principalmente o tipo de dado que você pega. Né? Por exemplo, um cliente perde o cartão de estacionamento. E aí existe um formulário que deve ser preenchido. E aí, nesse formulário, por exemplo, tem lá qual o tipo sanguíneo do cliente. A pergunta é, faz sentido ter essa informação? Ela guarda relação? Para que eu vou usar isso? A qual a altura do cliente? Guarda relação? Não, eu vou bater uma foto do senhor. Isso guarda relação? A grande questão é justamente essa relação do legítimo interesse com o processo de tratamento. E você falou uma palavra, cliente, mas o dado pessoal e o tratamento pode ser também para o funcionário, pode ser para quem não seja cliente, pode ser para um parceiro. O fato é que qualquer processo de tratamento de dados pessoais, não importa quem quer que seja, principalmente quando de um lado tiver uma empresa, vai ter que ter essas cautelas. E que desde que esses dados sejam de pessoa física, pessoa natural. Então, aí que está a grande questão, porque isso demanda um esforço gigantesco para se adequar ou pelo menos mapear todos os processos existentes dentro de uma empresa para tentar colocá-lo em conformidade com as exigências da lei. Mas aqui vai uma boa notícia. A LGPD entra em vigor e, pelo menos por um ano, não vai existir sanção, até mesmo porque ainda não existe Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, vai ter orientações, vão ter discussões
a respeito de como que vai ser tratado essa questão. Então, ainda é um tempo de que, mesmo ela em vigor, ela tem exigibilidade, mas a adequação aos trâmites dela, principalmente ali no artigo 50, que fala dos programas de conformidade ou de compliance em relação ou de governança em privacidade de dados, a questão da punição ela é estendida até o ano que vem, então até setembro do ano que vem, o que dá tempo das empresas se adequarem. E mais ainda, a LGPD na gradação da punição, ela vai chegar de advertência até 50 milhões de punição. Mas ela vai levar, primeiro, em gradação, a pessoa do ofensor, então, quem cometeu aquele vazamento de dados ou infringiu aquele dispositivo, a condição econômica, então mas eu tenho um estacionamento que sou eu lá que cuido, posso correr o risco de tomar 50 milhões de multa? Provavelmente não. Né? Provavelmente não, porque vai guardar uma relação. E aí ela tem uma gradação, então vai começar com uma advertência, para depois virem punições mais graves. Não é já de cara tomar uma punição. E na definição da punição, ela vai seguir a regra de uma outra lei, que é a Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção. Ela vai levar em conta o programa implantado de governança em privacidade, o nível do programa, o nível de penetração na empresa, o nível de maturidade desses processos. Imagine que, por algum motivo, uma empresa tenha o seu dado vazado ou um titular solicite a exclusão do dado e, por algum motivo, a empresa não consiga fazer ou atender, e esse titular ajuize uma ação buscando reparação ou compensação por um dano moral e assim por diante. Na hora que for perante juiz, não significa que é um salvo-conduto de não ser condenado ou não, mas vai ter um argumento e vai ter provas de que, tendo um programa desse implantado, a punição vai ter que ser muito menor, quer seja numa discussão civil, num juiz comum, quer seja sob o ponto de vista da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o grande ponto aqui é, a partir desse momento, começar não é uma escolha, começar é um dever. Não é uma escolha, é um dever. Quem começar já sai na frente sob o ponto de vista do quê? De responsabilização e de adequação aos trâmites. Vou dizer que na própria Europa, hoje, os efeitos do RGPD estão começando a se estabilizar. E olha que lá a lei ficou 2 anos de vacância para entrar em vigor, entrou em vigor em maio de 2018 e até hoje ainda tem discussões. Então, ela está maturando esses efeitos. O fato é que isso ocorrerá aqui também. Então, tem um frenesi, um furor a respeito disso, mas a grande questão é o que eu chamo, e gosto de usar esse termo, que é uma adequação de superfície ou adequação de camada. E isso é muito simples de fazer, que guarda relação com o quê? Processos bem definidos, identificação dos responsáveis. Então, isso tem que estar muito claro, quem é o controlador, quem é o operador, quem é o encarregado, muito claro. Os principais processos onde envolve tratamento de dados e uma revisão desses processos para ver se existem exageros ou não. E aí o último item, que seria um treinamento dentro, e aí falando para o lado das empresas, de sensibilização. É óbvio que num treinamento simples isso não vai formar nenhum expert em LGPD, mas sensibilizar que, olha, ao você receber um documento de um cliente, esse documento e todos os dados que pertencem, eles são do cliente, eles não são da empresa. Portanto, cuide disso como se sua vida dependesse disso. Porque se isso vazar, quem vai ser responsável é a empresa. Então, essa sensibilização, e são processos relativamente simples, eles garantem uma conformidade de quase 90% às exigências da LGPD. Né? Então, pelo menos nessa fase inicial, eu sempre recomendo essa adequação ou sensibilização de camada ou de superfície à LGPD. Legal. Nós, hoje, moderando aqui comigo, está o Fernando, o outro sócio da Estacionamentoria. E, Fernando, você queria fazer uma pergunta para o... Cada vez mais tem uso de sistemas de CFTV, e agora LPR e tudo mais. Tem os mesmos cuidados essa imagem dessa câmera? Hoje você coloca a câmera na leitura do ticket, na placa, você vê o acompanhante, a própria segurança, câmera com reconhecimento facial. Os cuidados são os mesmos? Legal, a tua pergunta é muito boa. Nós temos aí uma questão específica.
A câmera de CFTV, sob o ponto de vista genérico, aquela câmera que está lá numa área filmando, que ela filma de forma indiscriminada uma área, embora ela esteja captando esses dados pessoais não são identificados, ou pelo menos em primeiro momento não o são. Então, aquelas cláusulas gerais de um aviso, olha, ao entrar no nosso estabelecimento, as imagens estão sendo filmadas, guardadas e confidenciais protegidas no termo da lei. Caso você queira solicitar a exclusão das suas imagens ou saber qual o destino que é dado, procure o nosso canal de comunicação através do e-mail tal. Isso está muito bem adequado já ao LGPD e não vejo necessidade muito mais do que isso. Quer seja em relação a isso, quer seja em relação à própria LPR. O LPR, né, ou o OCR, como tecnologia, vai captar uma placa. A placa é um dado pessoal geral, não é um dado pessoal sensível. Então, ela vai entrar naquela questão do consentimento. E aí tem que ter essa transparência para o cliente. Ao entrar no nosso estabelecimento, nós fazemos um processo de captura das placas, no sentido de conformidade LGPD, informamos quais são as finalidades. Para adequação de processos internos, no sentido de facilitar a localização do veículo, processos de estorno, identificação de entrada, saída, apuração de resultado e assim por diante. E caso você não queira que esses dados permaneçam nos nossos bancos de dados, por gentileza, procure através do e-mail tal, do telefone tal, o nosso departamento para isso. Então, é muito tranquilo em relação a esses dados. Eu não vejo nada muito diferente do que se faz em linhas gerais. Agora, reconhecimento facial, nós estamos diante de dado pessoal sensível, porque o reconhecimento facial é dado biométrico. Dado biométrico, dado pessoal sensível. Aí nós precisamos ter um pouco de cautela. Eu vou citar 2 exemplos do reconhecimento facial e que deram um problema danado para quem resolveu fazer e que era em momento anterior à própria LGPD. Metrolinha Amarela implantou uma tecnologia de reconhecimento facial para identificar o perfil dos clientes naquela porta que abre para você adentrar o trem. O Ministério Público ingressou com uma ação civil pública e foi proibido, a tecnologia toda parou por ali porque não podia, estava captando dado pessoal sensível, com base lá no decreto 8771 de 2016, nem com base na LGPD. Outro evento, Loja Hering, a Loja Hering do Morumbi Shopping, ela colocou reconhecimento facial em provadores para identificar a opção dos clientes, para melhorar uma experiência de consumo, mas não informava ao cliente. Resumindo, Ministério Público, Procon na parada, e até o que me consta, isso estava caminhando para uma discussão de uma multa de 52 milhões. Então, dado pessoal sensível é dado pessoal sensível. Então, o estabelecimento pode fazer isso? Pode, desde que ele siga as cautelas da lei. Quais são as cautelas da lei? O consentimento do titular livre, informado e inequívoco, de forma destacada, adequado às finalidades do tratamento. Portanto, eu tenho que explicar para o titular do dado pessoal, sensível, por que eu estou capturando a face dele. E essa finalidade tem que ter um legítimo interesse. Ah, não, estou captando porque eu gosto de ter um banco de dados com o rosto das pessoas. E isso não é legítimo interesse. Ah, estou captando porque vai facilitar na hora que eu vincular a placa do LPR com o ticket com a pessoa. Isso não é legítimo interesse. E aí pode ter problema. Portanto, a foto, o reconhecimento facial, ele guarda relação com essa questão do dado pessoal sensível. E quando entrar na esfera do dado pessoal sensível, toda a cautela é boa. Então, eu vejo que o CFTV genérico, essas tecnologias genéricas, não vejo problema, e se elas capturarem dados pessoais sensíveis genéricos, muito tranquilo. Agora, se forem direcionados para reconhecimento facial, e olha que engraçado, face é dado pessoal sensível. Imagina a face de um menor, que aí eu tenho dado pessoal sensível mais dado pessoal de menor. E aí, para coletar o dado pessoal do menor, no caso do reconhecimento facial, eu preciso de uma autorização ou do pai, de um dos pais, ou um dos responsáveis. Então, o que eu sugiro em relação a essas tecnologias é que as empresas, as organizações, discutam efetivamente a real necessidade de se usar essa tecnologia, e se isso for realmente indispensável, o que pode ser, e eu não vejo problema, que isso fique de forma transparente, evidenciada para o titular do dado pessoal, qual é esse processo, qual a finalidade, e que ele dê o consentimento destacado. E aí acabou, está em conformidade com a lei.
Faustino, você já deu 2 exemplos aí de cuidados que a gente deve tomar com relação à nossa ação em relação ao LGPD. O primeiro foi no envolvimento, no comprometimento de toda a equipe, principalmente no entendimento e na importância que essa lei tem. Então, reunir todo mundo, explicar como é que funciona e dar com um certo grau de detalhe que permita que a pessoa entenda a importância do cuidado no tratamento dos dados. E o segundo foi uma dica que veio meio que na rabeira dessa, no sentido de, sempre que possível, comunique, né, a necessidade, por que você está coletando aquele dado, ou através de uma placa, ou através de uma informação, mas que a pessoa tenha consciência dizendo, olha, você está sendo filmado e que tenha essa relação que você falou com o objetivo e a finalidade. Além disso, você entende que seria importante a gente fazer uma revisão de todos os dados em que a gente coleta e identificando principalmente a real necessidade desse dado dentro da organização? Porque, de verdade, eu vejo que existe uma tendência das empresas quererem acumular os dados. E aí vem aquela, mas por que você está fazendo isso? Eu não sei, mas um dia, quem sabe, talvez eu possa. E aí vai juntando um monte de coisa que pode provocar confusão lá na frente, não? Sim, com certeza. E aí isso vai guardar relação principalmente com os bancos de dados, ou o tamanho dos bancos de dados. A LGPD vai fornecer uma possibilidade, isso quando for possível, de uma regra para dados anonimizados. O que são os dados anonimizados? Os dados anonimizados não estão sujeitos ao processo da LGPD. O que é o dado anonimizado? Eu recebo um banco de dados, eu, por exemplo, tenho entrada pelo LPR e faço o controle de acesso através do LPR. E depois de determinado período, essa empresa pode pegar todo esse banco de dados de informação de LPR, que é um dado pessoal, porque eu tenho a relação placa, e a placa é um dado pessoal, embora seja do carro, mas identifica uma pessoa. E aí eu pego e uso um processo de anonimização desses dados. O que é o processo de anonimização? É possível não identificar mais a pessoa, mas eu permaneço com aquela noção geral daquele dado. Quantos carros entraram, o horário do carro, qual cancela, qual a velocidade, coisas nesse sentido. A grande questão é que eu elimino a vinculação desse dado à pessoa, portanto, ele se torna anônimo, mas posso usá-lo para fins gerais, para fins estatísticos. E a grande questão do processo de anonimização, e esse é o detalhe que a lei fala, é que posso anonimizar. E aí existem processos de anonimização, e para que eles sejam válidos, é que essa anonimização não possa ser revertida. Então, por exemplo, eu tenho os dados pessoais do Aurélio, do Wellington e do Fernando. E aí eu pego e anonimizo. Eu sei que tinham 3 pessoas aqui, mas não sei mais que é o Aurélio, nem que é o Fernando e nem que é o Wellington. Isso seria anonimizar. E sei que são 3 homens. O fato é que se em algum momento eu puder refazer, se eu puder voltar, e eu agora não sei quem é, mas lá na frente eu posso voltar e descobrir de novo que é o Fernando, que é o Wellington e que é o Aurélio, isso não é anonimização. A anonimização tem que garantir a integridade no processo da impossibilidade de reversão dentro dos limites técnicos. Então, isso pode ser um expediente muito importante para fins estatísticos, fins de planejamento e de própria gestão do empreendimento, né, do estacionamento ou do business, no sentido de que eu não preciso saber que é o Wellington, que é o Fernando, nem que é o Aurélio. Eu preciso saber questões genéricas. Anonimizo o dado, crio um processo, contrata uma empresa ou o pessoal de TI, certifica que o processo é irreversível e você vai ter esses dados sem se preocupar com a questão de consentimento e assim por diante. A própria lei fala que o dado anonimizado ele não é objeto de tutela por parte da LGPD. Então, existem algumas ferramentas de gestão que podem melhorar a conformidade da própria empresa ao que a lei determina. Por exemplo, um banco de dados até 5 anos, que a via de regra é a responsabilidade civil, está lá no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, um prazo sob o ponto de vista das ações ou relações de direito do consumidor, que o prazo prescricional é de 5 anos, por exemplo, da data do evento, estabelecer que vai ser mantido no banco de dados com a finalidade de defender interesses num processo judicial. Isso é um legítimo interesse que a lei deixa guardar o dado para poder você se defender, porque senão vira oba-oba.
Passados dos 5 anos, eu não vou descartar os dados. O que eu vou fazer? Eu anonimizo. Eu fico com os dados sob ponto de vista genérico, não identifico mais ninguém, mas mesmo assim possibilito gestão. Eu tenho um conhecimento que o meu empreendimento, a minha operação agrega, sem precisar estar sujeito aos ditames e às regras da própria LGPD. Então, existem algumas ferramentas que podem facilitar essa questão na manutenção do dado e de ajuste e adequação de banco de dados e assim por diante. Uhum. Inclusive, aí permitindo pesquisa de fluxo, de afluência, quer dizer, então a gente estaria com essas informações passíveis de serem levantadas sem grandes preocupações. Zero trauma, desde que siga essa regra, né, de que o processo de anonimização não possa ser reverso, não possa ser voltado ao estado anterior. E aí não tem problema nenhum. Legal. Você me falou de 3 figuras importantes dentro das organizações, aquilo que você chamou de agentes de tratamento, controladores e operadores, e encarregados de dados pessoais. Minha primeira pergunta é: até que ponto você precisa destacar que esta pessoa é um controlador, um operador, e o que isso interfere em termos de contrato de trabalho, se existe alguma necessidade de você especificar, olha, dentro da estacionamentoria, o Wellington é o meu controlador e o Fernando é o operador, né? Vamos lá. É importante isso? Essa pergunta aí é boa. só já te deixar uma outra pergunta. Você falou do encarregado de dados pessoais. Esse é um cargo que exige, então, uma identificação clara do teu colaborador que vai atuar sobre essa forma. Sim. E aí teve uma mudança na LGPD antes dela entrar em vigor, que foi muito interessante em relação ao encarregado. No texto original, que foi publicado, a primeira versão da LGPD, ela falava que o encarregado tinha que ser pessoa natural, pessoa física. E aí depois mais ou menos parecida com o ombudsman. Isso, exatamente, mais ou menos isso. E aí depois ela coloca um acréscimo e fica alterada falando que pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica. Portanto, você pode contratar esse encarregado de uma empresa que presta serviço no mercado. A gente dá o nome disso de DPO as a Service. Né? O DPO, que é a figura do encarregado, aí trazendo para o americanês, DPO as a Service, ou seja, um DPO como serviço. Então, essa alteração na LGPD, ela possibilitou que uma empresa preste esse serviço. Então, dependendo do tamanho da empresa, a natureza da empresa, o controlador olha e fala, pô, eu não tenho ninguém aqui que vai conseguir fazer isso, ele pode contratar uma empresa, por exemplo, que preste esse serviço de DPO. Ou ele pode ter um colaborador dentro dele. Antes não podia, teve uma alteração e agora é possível. Essa alteração foi mais ou menos em 2019, começo de 2019. Então, esse é o primeiro ponto. O controlador e o operador, que esses são os agentes de tratamento, o encarregado não é agente de tratamento, eles não são obrigados de estar informados ao titular do dado. O que a gente entende como boa prática é naquelas relações, hoje, via de regra na internet, através de termos de uso e de políticas de privacidade, informar, em linhas gerais, quem é o controlador dos dados pessoais. Então, um exemplo. Na política de privacidade de uma empresa. Você está acessando o nosso site que oferece experiências para verificar conhecimento na área de estacionamento. O responsável pela empresa é Estacionamentoria SA, CNPJ tal, com endereço em tal lugar, e assim acaba por a identificação e não precisa muito mais do que isso. O que a lei exige de identificação especificamente é o encarregado. Então, deve ter um canal de comunicação com a informação de onde o titular de dado pessoal, titular de um dado pessoal, vai entrar em contato para que ele tenha informação de qual processo de tratamento de dado é feito com o dado dele, qual a finalidade, o que estão fazendo, se ele quer que esses dados sejam eliminados, se ele quer saber informações. Então, isso deve estar de forma ostensiva e de forma que facilite o exercício do direito desse titular de dado. Então, o encarregado é obrigatório por exigência da lei e o controlador, sob o ponto de vista desse acesso inicial. Isso, inclusive, é uma demanda, uma exigência do próprio Código de Defesa do Consumidor, lá num decreto que ele regulamenta o comércio eletrônico, e na LGPD isso fica um pouco mais evidente. Então, não é obrigado quem são os operadores e assim por diante. O que é obrigado ficar evidente é quais são os processos de tratamento de dados pessoais,
quais são as finalidades específicas e assim por diante. Então, ao acessar nosso site, nós capturamos o seguinte dado pessoal teu: o teu endereço de IP, nós instalamos cookie na tua máquina, caso você não deseje que esse cookie seja instalado, abre uma caixa de diálogo e ele acorda ou não concorda, e assim por diante. Então, isso deve estar explícito para o titular do dado pessoal. Nós estamos falando disso no mundo online. Eu vou falar no mundo offline. Por exemplo, o cliente chega lá no estacionamento, pega o ticket, vai fazer a compra dele, ou vai fazer o que ele tem que fazer, volta para retirar o seu veículo, perdeu o ticket. Aí ele procura um encarregado, ou se o lugar não tiver encarregado, tiver um atendimento totalmente informatizado por um interfone, VoIP, alguma coisa nesse sentido, ele vai entrar em contato com uma central, vai entrar em contato com um colaborador. E aí esse colaborador vai falar com esse cliente, vai interagir com ele, vai falar, olha, nós precisamos que você apresente o teu documento e eu vou coletar o teu RG, teu CPF, o Renavan do teu carro, o teu endereço e, enfim, esses dados. A finalidade disso é para que fique evidente que o proprietário do carro que está sendo retirado, que não apresentou um ticket, é o que está na minha frente, que comprovou por documentos que isso é verdade. Esses dados vão permanecer armazenados aqui na nossa empresa pelo período de 5 anos, que é o prazo da responsabilidade civil geral, para finalidade de defesa em algum processo judicial, caso ocorra. Isso vai ser uma regra, não tem como fugir disso. Ou isso pode ser falado pelo colaborador, ou isso deve estar previsto num formulário. E é aí que vem o pulo do gato. E aí eu acho que é uma grande questão. E se ele não quiser fornecer esses dados, o que se faz? Porque podem ter momentos onde o não fornecimento desse dado pessoal, do não fornecimento do consentimento, impossibilita o exercício da experiência ou impossibilita o próprio exercício de um direito. Vou dar um exemplo. Você vai ingressar lá no Facebook. Aí ele fala, eu vou pegar o teu e-mail, a tua lista de contatos, tua data de nascimento e a tua alma. A alma ele não conta que ele pega, ele só fala os 3 primeiros lá. E aí você fala assim, né? Mas pega e pega bem. Mas aí, beleza. Aí você fala, eu não vou dar nada disso. Aí o que acontece? Você também não cria uma conta no Facebook. Então, você não concorda com isso? Não concorda. Então, também você não vai ingressar na minha plataforma. E a mesma coisa é, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da perda do ticket. É do cliente falar, eu não entrego o carro. E aí você vai ter que ter um procedimento de contrapartida para caso isso ocorra. Então, vai chamar a polícia? Então, tudo bem. Então, você fornece os dados para a polícia, porque aí você vai ter que fornecer, porque para fins de autoridade policial não precisa nem do teu consentimento, e ele vai verificar e eu libero o teu carro. Então, a grande questão, e é um exercício muito grande, que é justamente o mapeamento de processos em paralelo com o mapeamento de dados. Mapeamento de processo é uma coisa, mapeamento de dados é outra. Eu vou mapear quais processos a minha empresa tem, quais processos envolvem tratamento de dados pessoais, que tipo de dado pessoal e qual o caminho do dado pessoal. Esses mapeamentos vão caminhar em conjunto, paralelamente, e eu vou definir uma política, ou um plano, ou uma estratégia de governança em privacidade de dados, que vai culminar, que vai resultar num manual de procedimentos, numa política integrada de uma empresa, e assim por diante. Aí você pode falar, mas isso é só para uma empresa que é gigantesca. Não, isso é para a padaria da esquina, que faz cadastro de pessoas para receber mensagem, promoções, até megas empresas e corporações aí que a gente possa imaginar. Então, esse é um caminho sem volta. E aí, no meio disso, tem plano de resposta a incidentes, vai ter que ter um encarregado de dados pessoais, mas eu volto a dizer, uma empresa, vou dar um exemplo, um estacionamento pequeno, uma unidade, 20 vagas, e que o dono é quem opera, então ele é controlador, operador e encarregado ao mesmo tempo. Ele pode ser, claro, sem problema nenhum, não tem uma formação específica. Eu dou aula até num curso de formação de DPO, mas não é necessário para essa realidade ter uma formação específica. O que ele precisa é estar adequado, e volto a dizer, nessa camada superficial de LGPD, que ele evidencie de boa fé dentro da estrutura dele que ele tem atendido às exigências da lei. Diferente de uma empresa que é uma mega corporação e que vai ter PIX, vai ter reconhecimento facial, LPR, 1000 colaboradores, essa empresa vai ter que ter mais cautela, isso é um fato.
E mesmo, então, vou engatar uma outra pergunta. Mesmo essa pequena empresa, ter um termo de uso e política de privacidade é importante. Com certeza. Isso aí, se ela tiver um site ou uma plataforma de interação online, isso aí é impositivo. Quer dizer, coletou dados, o ideal é você ter um termo para você poder dizer, olha, é assim que eu trato os meus dados para garantir a qualidade da informação que você tem lá para usar. É isso aí. E aí você falou de uma coisa que é muito importante, Faustino, que é o mapeamento de processos, né? Porque aí não é só o mapeamento de processos, mas, como você mesmo disse, quais são que atitudes eu devo tomar diante de uma situação como perda de ticket, solicitação de exclusão das minhas informações. Quer dizer, tudo isso tem que estar contemplado dentro desse meu novo manual de procedimento, além de um reolhar muito intenso no que diz respeito à necessidade de você ter determinados dados do seu cliente, principalmente se o dado for esse, como você falou, pessoal sensível ou pessoal do menor. Menor. Então, sim. O ideal é fique longe desses dados. É exatamente isso. Eu brinco que às vezes a gente analisa processos e os exemplos em sala de aula, e às vezes você vê a pessoa perguntando quanto pesa, quanto tem de altura, mas você fala assim, mas qual a finalidade disso? Né? Uhum. Peso é medida biométrica, então você não precisa pedir isso, né? E aí, se a gente pensar como cliente interno, cliente externo, cliente interno, colaborador, cliente externo, aquele que se presta o serviço, por cliente interno, colaborador, tudo isso que eu falei se aplica. Sim. Então, as empresas têm que se adequar nas suas políticas de RH e de DP. Por exemplo, colaborador usa o plano de saúde, aí o hospital vai mandar via plano de saúde a receita médica ou o tipo de exame que ele fez. Isso é dado pessoal sensível. A empresa vai ter que informar, quando você usa o plano de saúde, o hospital ou me envia uma ficha detalhada de qual procedimento você fez, e eu faço isso armazenado justamente para garantir que eu pague, que você tenha o teu convênio. Pode manter isso? Claro que pode, mas isso vai ter que informar e pegar o consentimento do colaborador. É legítimo, não tem problema nenhum. O plus aí, o grande pulo do gato é que pode fazer? Sem problema. É legítimo interesse? É legítimo. Mas vai ter que informar o colaborador, que no caso é um titular do dado, e que pegue o consentimento, nesse caso do dado de saúde, relacionado à saúde, dado pessoal sensível, o consentimento de forma destacada com uma finalidade específica. Então, vai forçar as organizações, volto a dizer, independente do tamanho, a analisarem processos e talvez descartar processos, otimizar processos. E isso é um ciclo PDCA eterno, porque hoje não é necessário, pode ser que amanhã seja. Então, é um ciclo vivo que vai demandar gestão, não tem jeito. Muito bom. Eu acho que conseguimos aí varrer bastante. Não eliminamos todas as dúvidas e os problemas, provavelmente outros acontecerão, mas acho que a gente conseguiu aqui delinear, né, de uma maneira mais precisa ou pelo menos os principais fatores de atenção. E eu acho que fica aqui, né, pelo menos na minha cabeça, um componente que preocupe-se com isso, tenha um cuidado na utilização desses dados e um cuidado especial no armazenamento e verdadeiramente na necessidade que você tem desses dados. Faustino, eu queria te agradecer, queria deixar aqui um espaço aberto para você, para os seus últimos comentários e depois poder fazer um fechamento. Maravilha. Eu, mais uma vez, agradeço o convite, agradeço aí o prazer do bate-papo, como sempre agradável, né? No final de noite que a gente está cansado, mas é gostoso o papo e a gente estenderia por 3, 4 horas, se fosse possível, né? Muito agradável. Mais uma vez, parabenizar a iniciativa de propor discussão e fomentar esse tipo de debate e de bate-papo sobre assuntos que estão aí na pauta da discussão e que têm importância efetiva para o ramo de negócio de vocês, mas principalmente para a vida das pessoas. Né? Isso aí guarda relação, entender LGPD guarda relação com a própria noção de cidadania, afinal de contas afeta a pessoa natural
se estiver participando do processo de tratamento de dados pessoais. E, para finalizar, o que eu sempre costumo dizer, LGPD não é só online, LGPD é offline. Prestem atenção nos controles físicos, nos papéis anotados, nas cadernetinhas, porque lá tem dados pessoais e lá a LGPD também se insere e pode gerar responsabilização. Então, em linhas gerais, é isso e agradeço. Muito bom, nós aqui ficamos sempre gratos com a tua presença. Para finalizar, eu gostaria de sempre, a gente reforça, né, que a gente recomenda com bastante ênfase você nos seguir, né, nos perseguir nas nossas redes sociais, porque lá sempre tem alguma informação interessante que vale a pena. E em destaque, nos dias 24, 25 e 26 de novembro, próximo agora de 2020, a gente vai estar fazendo o nosso primeiro Fórum Regional Rio Grande do Sul, onde nós vamos tratar em 3 dias sobre palestras sobre fatores críticos na rentabilidade da operação estacionamento. E exatamente no dia 26, a primeira palestra vai ser uma palestra do Faustino também, falando sobre isso, o LGPD e o estacionamento. E eu peço que vocês, então, nos procurem nas redes sociais, se inscrevam, é gratuito. O nosso objetivo aqui é disseminar informação, é ampliar a nossa capacidade, a capacidade de inteligência empresarial do nosso segmento. Vão ser uma jornada com 9 palestras subdivididas em 3 grandes fatores. O fator humano no primeiro dia, vamos falar bastante fortemente de fator tecnológico no seguinte, e no fator operacional no último. Então, não percam, vai valer a pena. Nós estamos realmente preparando aí um material de primeira linha, de primeira qualidade, ok? A todos, muito obrigado e tenham uma boa noite. Conversa de quem entende, um canal de diálogo da Estacionamentoria.